Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nossa aula vai ser de geografia e vocês farão as páginas 154 a 161 do livro, ok? Quem estiver com o livro em mãos, né, vai acompanhando a explicação, ok? Então vamos lá na página 154. Bom, na última aula a gente falou sobre, né, as três visões, né? Nós temos a visão oblíqua, a vertical e a frontal. Então a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Bom, a paisagem e a posição do observador. A posição do observador influencia a maneira como se vê a paisagem. Isso é verdade. Se nós estamos olhando de frente, é diferente de quem está olhando de cima para baixo, não é isso? Quem está no alto de um prédio tem uma visão mais ampla do espaço, pode enxergar diversas ruas, casas, edifícios e etc. Esse observador pode perceber mais elementos da paisagem, mas com um menor detalhamento. Então é verdade, não é? Quem está olhando lá de cima, né, de cima para baixo, na visão vertical, tá? O que acontece? Ele tem a visão mais ampla, ele consegue ver mais coisas. Só que ele não tem a visão detalhada de algum lugar, de algum objeto, né? Ele está olhando bem de longe. Quem está na rua tem uma visão menos ampla do espaço geográfico, tem uma visão menor de quem está vendo lá de cima. Porém, mesmo enxergando apenas uma parte da paisagem, esse observador pode descrever esse espaço com maior riqueza de detalhes, sentindo cheiros, ouvindo as pessoas conversando, o barulho de carros passando e etc. Veja a seguir a paisagem do Parque Dona Lindu, localizada na cidade de Recife, Pernambuco. Então, olha só, quem, né, estava olhando na visão vertical não tem, né, uma visão tão detalhada como quem está olhando pela visão frontal, de frente, né? Será que quem está olhando lá de cima tem essa visão aqui, né, de quem está olhando a visão frontal? Não tem. Cada um, né, vai olhar mais coisas, o outro vai olhar com mais detalhes, tá bom? Então, olha lá, nós temos a visão oblíqua, lembra? Aquela visão que é do alto e de frente. Nós temos a visão vertical, que é aquela de cima para baixo, e nós temos a visão frontal, que é aquela visão de frente, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, olha lá, deixa eu te ver aqui no livro da tia que está maior. Então, olha lá. Visão oblíqua do Parque Dona Lindu em 2013. Fotografia do Google, tá? Então, olha lá, é do mesmo lugar, só que com ângulos diferentes, tá vendo? Com visões diferentes. E será que todos que observarem, né, a visão oblíqua vai conseguir ver tudo o que a gente vê na vertical? E será que quem está olhando na vertical vai conseguir ver o que a pessoa está olhando na visão frontal? Não, né? Vai ser detalhes diferentes. Bom, de acordo com as visões, então, vocês farão a página 155. Você já assistiu aos filmes Toy Story? Já, né? Você conhece o xerife Wood? Veja a imagem a seguir. Observe atentamente o chapéu do Woody e desenhe-o abaixo nas visões frontal e vertical, tá? Então aqui vocês vão desenhar na visão frontal, de frente, e na visão vertical, de cima para baixo, ok? E aí na próxima aula vocês me mostram na aula online. Bom, depois, na página 156, um mundo em visão vertical, a planta cartográfica. Você já desenhou o caminho da escola até a sua casa? Ou da sua casa até um lugar próximo, como a padaria ou um supermercado? Para que outra pessoa seja capaz de encontrar o mesmo destino, é necessário que o desenho tenha alguns detalhes, como as ruas principais, estabelecimentos importantes e etc.
Essa forma de representar a paisagem é chamada de planta cartográfica. O objetivo de uma planta é mostrar algumas características, como a localização, distância e tamanho dos pontos de referência. Veja a seguir um exemplo, tá? Então, aqui nós temos, né, uma planta, olha lá, planta de um lugar, tá? Então, aqui nós temos, essa é uma planta cartográfica e a gente usa na planta cartográfica a visão vertical, aquela visão olhando de cima para baixo, ok? Não tem como a gente fazer uma planta com uma visão frontal, tá? Ela não vai ser uma planta, tá? Então, olha lá, continuando aqui embaixo. Em uma planta, a visão é vertical e os elementos da paisagem são simplificados e representados por meio de símbolos ou cores. Você consegue identificar outros elementos na planta abaixo? Né, a gente sabe que existem alguns símbolos que a gente já consegue identificar, né? Que daí aqui nós sabemos que aqui deve ser um hospital, né? Um pronto-socorro. E aqui nós sabemos que pode ser um supermercado, né? Uma padaria. Então, existem alguns símbolos que a gente consegue identificar, correto? Bom, veja a planta novamente. Opa, perdão. Veja a planta novamente. Depois escreva nos espaços correspondentes os nomes dos elementos apresentados no quadro abaixo. Então, aqui nós temos, pessoal, uma legenda, tá? Na planta cartográfica, nós usamos a legenda. E a legenda, ela nos mostra exatamente o que é cada símbolo, tá? Sem a legenda, a gente não consegue identificar o que é cada elemento, né? O que representa cada desenho. Então, por isso que toda planta que nós fizermos, é importante ter uma legenda, tá? Em mapas nós também, né, em alguns mapas nós também encontramos legenda para a gente identificar, ok? Então nós sabemos que esse pontinho verde aqui, o que será? Nesse telhadinho, o que será? Né? Então aqui vocês vão preencher, né, completar aqui o que representa, né, cada desenho. Então, qual desses daqui será que é uma casa? Fácil, né? O correio, um parque, um prédio, um supermercado, uma escola, um hospital, tá? E aí vocês vão escrever aqui. Então, por isso que é importante, porque quando a gente ver esse desenho aqui, a gente já sabe que toda vez que nós vermos, né, esse desenho é tal lugar, tá bom? Então aqui, a gente sabe, é óbvio que aqui é, né, é um hospital. Então toda vez que nós vermos esse símbolo, a gente vai saber que aqui tem um hospital. Por isso que é necessária uma legenda, tá bom? Ao identificar os elementos de uma planta baixa, você construiu uma legenda. A legenda explica o significado das cores e dos símbolos utilizados nas representações cartográficas, tá vendo? Então é necessária uma legenda. Agora é com você. Observe novamente a planta da página anterior e responda: quantos elementos foram representados na legenda? Quais dos elementos representados na planta existem no bairro onde você vive? E aí vocês escrevem aqui, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês verem também outros exemplos de planta cartográfica e de legenda, tá vendo? Que tudo é necessário legenda. Então aqui nós temos a planta de uma casa, tá? Então a gente sabe que onde for dessa corzinha é um banheiro. Aonde for dessa corzinha é um circular. Cozinha, quarto 1, quarto 2 e a sala. Só que a gente também consegue ver porque está escrito aqui, né? Só que se não tivesse escrito, será que a gente conseguiria saber o que é cada cômodo? Não saberíamos. Então, por isso que é necessário a legenda, tá? Olha aqui o outro exemplo. Aqui já não tem um nome escrito, nós só temos a legenda. Tá vendo? Então, olha lá, a legenda do ambiente. Sabemos que onde for dessa corzinha é um banheiro. Aonde for dessa corzinha é um closet.
Sabemos que aqui é uma cozinha, né? Pela cor, a garagem, o quarto, a sala de estar, de jantar, a área de lazer e a área de serviço. Então, tá vendo que a gente não tem a escrita, mas a gente consegue identificar pela legenda, ok? Então, continuando. Depois, na página 158, ligue o tipo de visão às imagens na ópera de Arame, um teatro brasileiro localizado em Curitiba, Paraná. Então, visão oblíqua, visão vertical e visão frontal, ok? Bem fácil. 2. Desenhe no espaço a planta do seu quarto. Crie símbolos e utilize cores para identificar os elementos mais importantes. Então, vocês vão desenhar aqui, tá? Utilizando cores, ok? Como essas daqui, tá bom? Então, desenhe, crie alguns símbolos, se você conseguir, e utilize diferentes cores. Por exemplo, desenhei minha cama de uma cor. Vou desenhar meu guarda-roupa também da mesma cor? Não, senão não vai dar para saber o que é o que, né? Então, para cada símbolo, para cada, né, objeto, vocês desenhem um símbolo e pintem de uma cor diferente, ok? 3. Agora elabore uma legenda para a planta que você desenhou. Repita os símbolos e as cores e escreva ao lado o que cada um significa. Então, vocês vão fazer exatamente isso. Vão desenhar o quarto de vocês, né? Tem dentro do quarto com símbolos e cores diferentes e depois vocês vão fazer a legenda, tá? Então, desenhei minha cama vai ter esse símbolo. Desenhei aqui no, né? Deixa eu voltar aqui. Desenhei a minha cama aqui. Fiz o símbolo, pintei de uma cor. Aí vocês vão aqui embaixo, vão desenhar a sua cama de novo, pintar e escrever, né? O que quer dizer esse símbolo, tá bom? De cada um. Qual tipo de visão você utilizou para desenhar essa planta? Você usou a visão oblíqua, vertical ou frontal? E escrevam aqui. Bom, e aqui então nós temos, né, para relembrar, para finalizar o capítulo 5. Então vamos ler aqui. As paisagens podem ser observadas de diferentes maneiras, dependendo da posição de quem a observa. Veja as imagens a seguir do Memorial dos Povos Indígenas, localizado em Brasília. A visão frontal permite ao observador perceber detalhes da paisagem e do memorial, que foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar. A visão vertical ou de cima é aquela feita por satélites e por drones. Ao ver a paisagem de frente e do alto, temos a visão oblíqua. A planta cartográfica apresenta a paisagem na visão vertical por meio de símbolos e cores, mostrando a localização, tamanho e distância entre os elementos da paisagem. A legenda é importante para entender uma planta, tá vendo? A legenda serve para a gente entender, ok? Bom, pessoal, então agora a gente finaliza o livro 1 da disciplina de geografia, ok? Então, na nossa próxima aula de geografia, nós vamos dar início ao livro 2, ok? Um beijo para todos e até amanhã na aula online.